Pronto, pode falar. A tela é sua, Guga. Ei! Oxe. Antes de mais nada, queria agradecer ao mestre Washington, né? Porque... E não adianta falar que não é mestre não, viu, professor? De estar aqui com a gente, cara. É uma honra, porque nos anos 80, quando eu mudei para Guarulhos, eu comecei a dançar nas ruas aqui e tal, tudo mais, eu conheci a molecada que o Washington resgatou, foi pegando lá na periferia de Guarulhos, no colégio Érico Veríssimo, e vou te falar, ele conseguiu, por isso que eu falo que o break, ele tem que pegar esses exemplos, e conseguiu montar, acho que para mim, dos anos 80, um dos melhores times de handebol de Guarulhos e São Paulo, se quer Brasil, né? Esse é o professor Washington. E aí ele me ensinou também, cara, eu não sabia nada. Foi muito divertido. Foi muito bom. Professor. Foi base para tudo. Então, e assim, venho aqui até com essa responsabilidade e carinho que eu tenho, porque assim, o Rooney, o pessoal aí, o Washington, foi o cara que eu acho que ele, de Guarulhos, os meninos de Guarulhos, que hoje é tudo cinquentão, né? Ele não perdeu ninguém. Cara, eu lembro o Washington, ele além de dar aula, de ensinar a molecada, ele ensinava a parte de grana, como guardar, como investir, como culturalmente. Ele tinha um. Primeiro era o Juca Bala, era o Fusca, Washington? Era um Fusca. O Fusca. Ele tinha um Fusca, ele enfiava 10, 12 dentro do Fusca. Aí, uma época, cara, ele falou assim: agora a gente vai fazer uma visita cultural. Ele pode não lembrar disso. Visita cultural. Aí a gente foi no Jockey, no Butantã, no Museu do Ipiranga, não sei o quê. Ele levava todo mundo. Ele chegou um dia para mim e falou assim: Guiguinha, é o seguinte, vamos ganhar um dinheiro? Eu falei: opa, vamos embora. Ele falou assim: ó, eu vou comprar um carrinho de pipoca e a gente vai vender pipoca na porta da FIG, faculdade aqui de Guarulhos. Cara, eu moleque, eu falei assim: gente, eu vou vender pipoca e tal. Você começa a perceber que o Washington vendia calça jeans. Tudo isso ele fazia porque ele tinha que custear muita coisa que muita gente não sabia. Então, assim, além de um mega professor, um mestre, um empreendedor, um cara que me resgatou, que eu vinha de um movimento extremamente violento para Guarulhos e tal. Então, assim, eu não estou fazendo média não, viu, Washington? Não tô, cara. Você sabe, tudo que eu estou falando é de coração e uma verdade. E o hip hop, o break, no caso, ele precisa muito desse tipo de atitude nesse contexto hoje. Isso foi feito nos anos 80. Sem condição, sem dinheiro. Primeiro era o Fusca, aí depois veio o Fiat. Ele colocava todo mundo para jogar contra os Bambambam, Banespa, Pinheiro, Sírio, a molecada tudo socada lá de hoje. Seria impossível, né? Mas a confiança que todo mundo tem nele, é fora do comum. É só agradecer. Sou o que sou e uma parte disso é por sua culpa, meu grande mestre Washington. Gratidão por você estar aqui conversando com a gente. Tá todo mundo quase uniformizado hoje, né? A Zanê, apresentar rapidinho, a Zanê é grafiteira. Grafiteira também, né, Zanê? Big Girl. Big Girl, dançarina. Oh! O Van Duarte é o b-boy e grafiteiro que está lá em Pernambuco. A Zanê é do interior de Minas. Qual cidade que é mesmo, Zanê? Eu sou uma lástima para nomes. Divinópolis. Divinópolis. O Gejo é grafiteiro, o que está aí com esses monte de tatu aqui. O Adriano, ele é. Você é o quê? Campeão ou como que é a na tua modalidade? Na verdade, é conhecido mais como Wushu, né? Que Wushu significa arte marcial.
Tá. mais conhecido como Kung Fu, né? Kung Fu, é. E exatamente. Pode Né? Sou aportuguesar atleta. e japonesar, mas a gente entende com o nome mais popular, né? Ó, Exatamente. deixa eu só Eu falar sou uma coisa. atleta. Desculpa. O Canela tá chegando já, tá? Legal. Sou professor e atleta da seleção brasileira há mais de 2 décadas aí. E agora estou indo mais para a parte de treinador mesmo, né? Eu achei legal o que o Giga falou agora. Cara, é a minha história, eu acredito que a história também de muitas pessoas que estão aqui é muito semelhante, né? Também venho da periferia também, da Zona Sul de São Paulo, lá do Jardim Miriam. E, cara, é exatamente isso. Eu também tive um mestre também que ele fez a mesma coisa que esse seu mestre fez aí para você, cara. Se não fosse essas pessoas assim maravilhosas na nossa vida, com certeza a gente não estaria aqui, não. Né? Bem legal. Chegou agora também na nossa apresentação a nossa diretora executiva do projeto, que é a Ivone. A Ivone está com um nome diferente aqui, mas ela está conectada. Só dá um oi para a galera, Ivone. As pessoas estão se apresentando, falando um pouco do esporte. O Washington é do handball, ele é um cara que investiu muito na instrução e criação de alguns atletas renomados no Brasil, apresentado pelo Giga, que o Giga, apesar de ter trabalhado na Federação de Atletismo, ele é do handball e presidente da Confederação de Break, da Federação de Break, né? Então esse aí gosta de esporte, né? É o Washington que me enfiou nisso tudo. Aí depois você deixa ele falar, porque assim, ele não é só do handebol. Ele é um cara que, meu, transcende. Por causa dele eu conheci o vôlei, o atletismo, né? Então, assim, só agradecer, cara. E se a gente pegar. Só apresentando aqui para têm... nossa diretora, a Ivone, o Adriano, que está como Poco X3, que ele renomeou ali o telefone, ele é campeão pan-americano de Kung Fu, ele é da seleção brasileira. Mas eu queria que a Ivone desse só um oi para a gente e deixar o Washington também falar um pouco como é esse investimento na questão do esporte em si, porque o break está passando por isso. Nós não temos investimento, porém virou modalidade olímpica e de repente você precisa criar alguns atletas do nada, né? Então eu acho que vai ser uma aula hoje para a gente o caminho que você trilhou para a gente poder ter como referência essa participação sua. Oi, Ivone, dá um oi aqui para a gente. Oi, Rony, boa noite. Estão ouvindo bem? Perfeito, tá ótimo. Ótimo. Eu queria saber uma coisa. Você já iniciou gravação? Já tá tudo, já tá funcionando há 15 minutos já. Ah, tá. Porque tudo bem, os nossos convidados. Eu não sei, o Rony deve ter passado para vocês o que é esse projeto. Não, a gente está só falando sobre esporte. Ah, entendi. Você estava conversando, tá? Não, falando, a gente está já sistematizando as nossas perguntas sobre o esporte. Nem falamos do projeto que você está, que a gente está colaborando de alguma maneira também, né? Uhum. Esse é um projeto que é junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um projeto Mostra de Arte de Rua, onde nós estamos contemplando 11 artistas do hip hop de 9 cidades históricas do Brasil. E nós temos algumas ações, né, de DJ, do break, do grafite, oficinas de moda, né? Então são várias ações dentro do projeto. Incluindo o esporte agora. E temos, né, 2 bate-papos, que é esse, um deles é esse com o Rony, que é sobre o esporte, né? E chegou justamente nessa hora agora interessante, né, do break entrar para uma modalidade olímpica. E então esse bate-papo de hoje né, ele integra esse projeto.
Esse projeto faz parte do Bossa Criativa, que já está há quase 2 anos no ar, né? Que é uma parceria entre Funarte e o FRJ. A Funarte que está patrocinando, né? E a universidade é que faz a curadoria desse projeto. Então, ele tem várias ações, né, em várias vertentes artísticas, e esse nosso, ele está dentro de um festival virtual, né, que é o Arte de Toda a Gente, só para vocês terem uma ideia, né, para onde que está indo esse projeto. E eu fui da Funarte, né, até pouco tempo eu representava a Funarte São Paulo. Esse projeto já iniciou lá dentro da Funarte e ele deu sequência e seguiu agora para esse festival. E sejam todos muito bem-vindos, e a gente quer mesmo ouvir vocês, e qualquer dúvida também com relação a esse projeto, né, pode perguntar, a gente está aqui para todas as dúvidas. Obrigado, Ivone. Nós que agradecemos, porque é uma honra poder participar de uma pesquisa e de um trabalho científico, seja ele qual for, né? Washington, tem a palavra, por favor, fala aí um pouco do teu esporte, como é que iniciou, como é que foi o investimento nessa área. Bom, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. O Giga, acima de tudo, é uma pessoa querida, um amigo, então acho que é a parte mais importante. Acho que o que a gente mais faz na vida é deixar amigos, né, e conectar amigos. Isso é a coisa mais importante. Eu vou falar rapidinho. Eu sou professor de educação física, trabalho numa escola em São Paulo chamada Escola da Vila, que é uma escola bem diferente, uma escola construtivista, completamente diferente das tradicionais que a gente tem. Então, envolve a construção do saber em conjunto, né, cooperando. Então, já tem uma visão um pouco diferente do que a gente vê aí do mundo. Uma escola que também briga bastante pelo feminismo, pelas questões raciais e étnicas e uma série de coisas que a gente julga muito importante. Sou treinador de handebol, joguei handebol, fui treinador da seleção brasileira, fui a 3 Jogos Olímpicos, eu fui a Atlanta, a Pequim e ao Rio de Janeiro, já fui a alguns mundiais, e hoje eu sou treinador da equipe adulta de Guarulhos. A ideia com o Giga foi bem no começo da minha carreira, eu ainda era um jovem treinador, e a ideia era fazer um trabalho social muito sério. Talvez a minha maior medalha seja esse grupo, eu sempre falo isso para as pessoas. Quando eu me apresentei lá para os meninos, tinham 2 quartos anos, né? O quarto A e o quarto B. Metade dos meninos das 2 turmas fez treinamento comigo e metade não quis fazer. Essa metade que não quis fazer está presa ou morreu. E os que fizeram, todos conseguiram continuar, estudar, seja fazer o ensino superior, ou então virou cabeleireiro, virou padeiro, virou um monte de coisa, mas virou alguém que se preocupou com a sociedade. Então, isso foi uma coisa bem marcante. Eu acho muito legal a ideia de vocês, eu sei o quanto o esporte pouco organizado, não estou dizendo que vocês não têm organização, mas é um esporte novo. Quando ele é novo, ele precisa se organizar. E eu faço parte de um esporte que não é muito... a gente sabe que a gente vive de uma monocultura no Brasil, que é o futebol, os outros esportes estão sempre em segundo plano, e alguns vão ficando para baixo. Desculpa me alongar muito, acho que vale a pena falar uma coisa para vocês. A Olimpíada tem 4 linhas, o Comitê Olímpico Internacional ele considera 4 linhas dos esportes. A primeira linha é o que eles chamam de muito top, né? Então, por exemplo, o atletismo é muito top. Quando passa o atletismo na TV, o mundo inteiro assiste, tem muito dinheiro envolvido. O basquetebol, quando o time dos Estados Unidos está ali. A segunda linha já vem a ginástica olímpica, já vem o voleibol. Também são todos esses esportes, de uma certa forma, têm uma interferência muito grande no mundo. A natação também. A terceira linha é aquela linha que é uma desgraça. O cara está ali, nem sobe para a primeira, e se ele errar, ele vai para a quarta linha, que é fora dos Jogos Olímpicos. Ele fica fora dos Jogos Olímpicos. Então, interessa para o Comitê Olímpico Internacional que os esportes olímpicos sejam divulgados, difundidos e treinados
nos 5 continentes, com uma quantidade grande de pessoas, senão daqui a pouco ele perde. O Comitê Olímpico é muito inteligente, está vendo que existe uma tendência muito grande da juventude a entrar numa conexão diferente, uma conexão social, uma conexão menos esportiva e mais tecnológica, mas tem um viés esportivo muito interessante que é diferente daqueles esportes tradicionais. Então, o surf, a escalada e o skate foram extremamente sensacionais agora nos Jogos. Eles marcaram a presença e ficarão, com certeza ficarão. E alguns esportes que estão indo para trás, está diminuindo o número de pessoas no mundo, com certeza vão para a linha 4. O handball está na linha 3, então a gente sabe que os europeus são muito fortes, mas já está uma divulgação muito grande no mundo. E o breakdance é uma coisa sensacional, porque fala, talvez a coisa mais difícil de se estabelecer nesse universo, e Eliane, desculpa, eu vou falar besteira, como você Ivone. chama? Ivone, desculpa, Ivone. A Ivone sabe muito disso, quando a gente lida com a arte ela é muito abrangente, e ela fala com várias vertentes, ela tem vários vieses, não? E quando a gente fala de esporte, a gente começa a organizar, tem que ter uma federação, tem que ter regra, tem que ter árbitro, alguma coisa do tipo, né? Você fala, pô, o nego fez uma manobra monstruosa lá e tirou 0. Pô, como pode, né? E aí o outro, não sei lá, mas faz parte da regra. Como o break está entrando nisso, e é um viés animal, porque na Europa vai bombar, e vai bombar no mundo inteiro, e vai ficar, isso com certeza. Portanto, é muito interessante que é, nesse momento, saber que ou a gente vai para o viés da arte e abandona o esporte, ou a gente acredita que ele pode ser efetivamente um esporte, incorpora e mantém a arte, mas inicia um projeto e um produto para que ele realmente seja um esporte e que daí a gente tenha pessoas que possam formar na arte e no esporte, que possam educar na arte e no esporte, mas que entenda que esse viés do esporte tem que acontecer. E aí, lógico, vai buscar o que todo mundo sabe, um melhor preparo físico, porque às vezes as pessoas dançam porque tem uma competência gigantesca, porque sabe dançar. Eu não consigo nem apertar a campainha, eu sou desafinado até para a campainha, então imagina eu dançar break, não vou conseguir. Esses dias me ensinaram a fazer aquele moonwalk, eu até aprendi, achei engraçado. Mas eu sei o quanto a minha competência para dança é muito ruim, e eu sou de um esporte que normalmente nos deixa muito mais robotizado do que mais harmônico para dança. Mas a dança sendo esporte, ela vai ter que, se a gente olha, por exemplo, patinação artística, a própria ginástica olímpica, tem uma leveza e uma arte ali grande, mas tem uma competência física, técnica muito grande. Então, acho que esse é um caminho que tem que realmente se estabelecer muito bem para se organizar, né? Desculpa, acho que eu fui muito longo, eu só Não, queria... foi perfeito, professor. É interessante você fazer esse tipo de colocação, porque o Giga está de prova, a gente sofreu demais para poder entender como organiza a parte administrativa do esporte para poder ser aceito no Ministério do Esporte, no Comitê Olímpico Brasileiro, se inscrever nas federações internacionais. Então, assim, tudo isso é parte jurídica e fiscal e administrativa, que não tem nada a ver com o atleta, dançarino e artista, não tem nada a ver. Então, assim, a gente tem muita dificuldade porque nós vivemos num país onde tem poucas pessoas que investem prontamente como é que a gente diz? No ensino, para que as pessoas entendam para ser administrador, para tratar bem o atleta, e muitas vezes a gente viu que tem algumas federações que estão mais preocupadas em ter um cargo e um alto salário. A gente percebe que tem dirigentes que estão lutando para ficar 4, 5 gestões no poder. Isso são 20 anos, é uma carreira artística, é uma carreira esportiva de um atleta, porque ele tem um rendimento de 14 para 34 anos, acabou a carreira dependendo do esporte do cara, entendeu? Então, o Adriano tá dando um sinal, porque chega uma hora que o teu corpo já não responde com aquele punch todo que você tinha com os 20 e poucos anos, né? Então, você chega no ápice e aí você tem que mudar de profissão. Então, nós não fomos ensinados a administrar, para que a gente consiga fazer com que a gente tenha uma boa administração.
E o que quer dizer isso? Quando você falou que a gente não está organizado, realmente não estamos, porque o Comitê Olímpico chegou e falou assim, vai ter break, mas eles anunciaram agora em 2020 oficialmente, no meio da pandemia. Como é que o mundo inteiro vai se organizar com as federações que só para tirar o certificado, que eu não sei até onde você trabalhou com a parte administrativa, e meus advogados me chamam, lá vem o rábula do Rooney, né? Parecendo um xingamento, mas o rábula é aquele advogado que pratica, mas não pode exercer a profissão, né? Ele só tem o conhecimento. E porque eu estudei para a gente poder, porque como não tenho dinheiro para organizar, a gente sentou e começou a destrinchar os 44 mil artigos de lei e um pouquinho mais para poder fazer essa administração, porque nós não aprendemos isso, não tem ninguém no break. E muitos advogados que são ou até ainda brincam de dança recreativa, né? Não é nada competitivo, não é nada muito sério, não vive da dança, eles estão ou na vara criminal, ou na vara civil, ou na vara corporativa, e aí eles não estão no esporte. Não temos ninguém formado que veio do hip hop nessa formação. Então nós temos uma dificuldade muito grande. Eu queria ouvir um pouco do Adriano, que o Adriano tem uma experiência como atleta e agora foi para que país você foi mesmo? Colômbia ou Costa Rica? Pro Bermudas, Caribe. Caribe, dá aula lá, porque imagina no Caribe, quem é que tá ensinando a arte que o próprio Adriano ensina, quantas pessoas tem de praticante que tem aquela paciência e aquele punch para poder fazer o que ele faz, né? Então, o break tem um nível de junção, uma linha tênue entre arte e esportes, que eu não vejo que vai ter, como você falou, no patins artístico ou na ginástica olímpica rítmica, né? Que tem música, aquela das fitas, que tem música, tem aquela natação sincronizada que também tem música, né? Não é a mesma coisa, porque tem um diferencial no breaking, primeiro que é totalmente subversivo, né? Não tem as manobras obrigatórias, mas você não vai conseguir repetir os mesmos movimentos. Os meus movimentos obrigatórios, eu não tenho que esticar a ponta do pé e tirar meio ponto porque o dedinho fez assim, né? Os juízes são muito... Eles têm uma prática daquilo. O break tem um diferencial que vai ser ninguém vai conseguir entender. É como você sempre falou, né, da hegemonia do esporte tá no futebol, né, de ser o primeiro a gente até a nossa gíria, bola para frente, foi gol de placa quando ganha alguma coisa, né, porque a nossa gíria é futebolês. Então, quando o break entrar nas Olimpíadas, todo mundo vai ficar assim, cara, o que ele fez que o outro fez que eu não entendi por que esse ganhou e o outro não ganhou? Vai ser aquele negócio que a gente sempre discute. Foi impedimento ou não foi impedimento? As pessoas ainda não sabem, depois de 110 anos de futebol, não sabem dizer por que foi impedimento naquele momento, né? Porque tem uma visão, não tem uma visão periférica, porque ou você está assistindo na televisão ou você está num ângulo que você não consegue entender por que foi impedimento, o juiz vem, não dá, é muito rápido. O break eu acho que vai acontecer isso. Mas como o Adriano também teve uma participação em algumas... Ele veio fazer a apresentação de Kung Fu dentro do break, cara, foi uma coisa... Tipo, o pessoal falou assim, caramba, mano, eu sei fazer esse espaço aí, só que faz dentro da dança, porque a dança traz o Kung Fu, as artes marciais em geral, capoeira, maculelê, frevo, dança russa, traz balé, traz street dance, que são uma junção de outras, né, danças, né? Então, é muito interessante, porque as pessoas não vão entender nada. E outra, não existe a mesma música para você não tem uma coreografia, né, igual na dança artística. A menina tá lá treinando, todo mundo já ia saber que ela ia entrar com funk de favela.
Mas no break já é diferente. Não pode, ninguém vai saber que música que ele vai dançar, porque o DJ de casa noturna treina para aquele momento e ele vai soltar uma música com vinil, com toca-disco, no meio de uma competição e eles vão ter que dançar uma coisa que ninguém sabe o que ele está fazendo. Porque na hora da resposta também tem uma troca muito improvisada. Então ele tem que ter um cérebro e um raciocínio de como ele vai executar aquela manobra que não está na cartilha. Isso vai ser a coisa mais interessante no break. Isso acontece mais ou menos, aconteceu no skate, que a gente sabia qual era a manobra que a Raíssa Leal ia fazer, e também aconteceu no surf também, porque você nunca sabe qual onda você vai tirar. Pô, veio uma onda boa, porque é natureza, você não tem como controlar. Ah, se não for de 7 pés, não vale. Se não for de 18 pés, não vale. Não tem uma regra para isso, né? Então, eu acho que essas modalidades que estão vindo vai acontecer também no BMX, porque ele pode trocar a sequência no meio de uma performance. E isso eu acho que vai ser bem interessante. Eu queria ouvir um pouco o Adriano sobre a analogia que ele tem, já que ele participou de algumas apresentações. Prazer, né? Bom, meu nome é Adriano, sou professor e atleta de Kung Fu, né? Já fui diversas vezes campeão pan-americano, sul-americano e Washington. Você falou de Beijing, né? 2008, né? Que você foi, certo? Eu também estava lá. O Kung Fu, como foi na China e o Kung Fu é de origem chinesa, o Kung Fu entrou entrou no esporte em 2008, né? Nas Olimpíadas. E foi exatamente esse exemplo que você falou, né? Das 4 linhas, né? E o Kung Fu, infelizmente, não tem, assim, ainda não é competitivo mundialmente, né? Mas eu estava lá, eu competi. As questões o Kung Fu também é uma arte, né? E o que o Ronnie falou agora é verdade, né? Por exemplo, no Kung Fu já tem uma coreografia certa que a gente treina e, cara, errou o pezinho, é descontado, ponto, né? Então, eu acho que essa parte que o break vai mostrar já quebra toda essas coisas, essas regras, né? Não que quebra, não que não vai ter essas regras, né? Mas vai ser uma experiência muito boa, assim, saca? Né? Já o Kung Fu, ele já é uma outra história, outra regra. Também a gente teve problema com o Ministério de Esporte. Quando eu fui para a China, em 2008, o governo aqui do Brasil, o Ministério do Esporte, não ajudou em nada. Quem ajudou foi o governo da China, para você ter uma ideia. Foi eles que pagaram tudo para a delegação brasileira, né? Na verdade, eram 3 atletas, né? Na minha categoria, eu fui o único brasileiro, né? E, enfim, então a gente também passa essa dificuldade também com essa parte do Ministério de Esporte, né? É a mesma coisa que foi cogitado aqui, essa questão de advogados, ter um preparo, né, em diversas áreas, assim, fora do esporte, fora da arte, né, por fora, que a gente também tem essa situação também, como foi cogitado aqui, né? Resumindo, é mais ou menos isso, né? O E Aguinaldo... além disso, pode falar. além disso, querendo ou não, tem outras competições, como Jogos Olímpicos Escolares, né? Que agora o Kung Fu está começando a entrar, né? Está começando a entrar nesses outros Jogos Olímpicos, não os principais, né? Então a gente está lutando ainda, né? A gente está lutando aí já tem uns bons anos, né? E enfim, por conta dessas 4 linhas que o professor Washington falou, né? Ainda não foi destacado. Já o break, já mundialmente todo mundo dança, todo mundo treina, e são vários elementos, né? Que o break demonstra. Você é ginasta, você tem que saber dançar, tem que
meu, é um monte de elemento em uma coisa só, né? E eu tô torcendo pra caramba que seja um bom sucesso, já é sucesso. Resumindo, é isso aí, pelo cara. menos na mídia a gente tá bem colocado, né? É. Eu queria, ô Giga, o nosso canela de aço aí, o Jonathan B-Boy, que agora é atleta de atletismo, chegou na casa, queria apresentar eles, mas eu acho que fazer as honras para o nosso presidente da Federação Paulista de Break, que conseguiu uma, uma coisa inédita, né? Porque ajudar e colaborar não é uma coisa muito da nossa cultura. Então, Giga, por favor. Então, ô Jonathan, antes de mais nada, eu sei que você está com vergonha, né? Mas fica Precisa tranquilo não. que é um grande bate-papo. Aí você vai ver, vai ter um negocinho para você liberar depois seu áudio. Eu conheci o Jonathan. Bom, só falando uma coisinha em relação ao break. Quando eu comecei a dançar break em 1983, eu tinha um posicionamento físico dentro do break, porque a gente não estudava o break, a gente ia lá e se rebentava no chão, né, Rony? Sim. Quando eu comecei a treinar handebol com Austin, eu ganhei musculatura e força física. Então, tinha coisas que eu fazia na época, nem um giro de mão, que eu só tenho um vídeo gravado que eu fazia um giro de mão em 1984. Mas por quê? Porque eu comecei a pegar força física com o handebol. Muda muito quando você tem determinadas coisas. O Jonathan, eu vi na Zona Norte ele participando, e ele estava. Eu olhei e falei, cara, esse moleque não tem uma perna, né? Um amputado, aquela coisa toda que a gente não sabe nem o nome. Como que se dá quando a pessoa não tem uma parte do membro e tal? E aquilo me encantou. Foi duas coisas. Um cara que dançava com um chapéuzinho coco baiano e o Jonathan. Eu falei assim, cara, o que esse moleque louco tá fazendo aqui? Né, Jonathan? Eu fiquei olhando e eu fiquei conversando com ele na época. E assim, só que aí depois você vai falar. A perna dele era quase feita de ferro, aço e granito, tijolo, porque era um absurdo como esse cara dançava e dança com muita qualidade, com pouca tecnologia. E aquilo me espantou pra caramba. Aí o que a gente fez? A gente começou a fazer um corre na época, tal, tudo mais, e um avisando o outro avisando o outro, e escreveu uma carta lá pro o falecido Gugu, agitamos pra caramba, tal. Não importa quem fez, mas quem foi lá e fez, e deu de presente e tal, através de uma mídia, não importa. E ele presenteou o Jonathan, o nosso canela de aço, com uma perna de fibra de carbono, né? Depois você me corrige aí, você vai me Eu acho corrigindo. que o nome deles não é mais canela de aço, agora tem que ser canela de carbono. Ah, cara, vai ser agora o apelido dele vai Eterno canela de aço, não, pô. Tem o Giga de agora vai aço, ser grilo. porque ele solda aço, É. e o canela de aço, porque, mano, eu acho que não dá nem pro como chama nosso Spider-Man lá que luta e quebrou a perna, falou, olha, deixa que essa aí eu seguro. Mas vamos Olha, o lá. Jonathan, e assim, e ele conseguiu uma perna, uma fibra de carbono e tal, e agora depois a gente voltou a conversar, o tempo passa, né? E aí eu descobri que agora ele está no atletismo. E agora ele está com uma perna, cara, depois ele vai falar também. Eu vou falar uma coisa só para você, Jonathan. O meu primeiro treinador está aqui hoje nesse bate-papo, e é muito interessante você conversar com ele, que é um cara que entende muito, que é o professor Washington, que ele entende muito de fisiologia, de... Cara, aí eu vou ficar só elogiando o bicho e depois ele me paga 2 pizzas. Mas, Jonathan, irmão, canela de aço, seja bem-vindo. Irmão, obrigado de verdade. Eu sei que sua correria agora por causa do atletismo é grande. Diz aí, garoto. E calma, tamo em amigos. Nada que isso, pô, tamo junto. Boa noite aí para todo mundo, né, cara? Apesar de novo, eu não sou muito bom com tecnologia, então fiquei meio perdido aqui no aplicativo. Mas então, cara, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Jonathan,
mais conhecido aí como Canela de Aço, né? Esse apelido é dado devido a eu usar uma prótese na perna, né? Eu sofri um acidente e tive a perna direita amputada, isso quando eu era criança, né? E aí, desde então, eu passei a utilizar uma prótese mecânica. Hoje eu sou atleta paralímpico, velocista, da classe T64, que são para pessoas amputadas, né? E eu represento o Clube APC Campinas. E aí, o que o Giga citou, cara, foi uma fase, um momento bem importante que eu vivi, assim, que eu conquistei com o breaking, né? Que foi essa prótese essa prótese, né? Porque é muito caro. Cara, é muito caro, extremamente caro, né? Infelizmente. E aí a gente fez, tanto o Rony quanto o Giga, a gente fez uma vaquinha, levantamos um dinheiro e tal, até que chegou, foi para mídia, e aí a gente conseguiu, né? Conseguiu essa prótese aí, que inclusive eu uso até hoje, essa prótese eu uso até hoje, né? E hoje, como atleta paralímpico, né? Especificamente hoje, eu acabei de vir da clínica, inclusive estava conversando lá com o Giga, mandei a fotinha para ele, né, Giga? Falei, agora vai, que é a lâmina de corrida, né, cara? Pô, agora vai com tudo, pô. E mandei Agora a é fotinha recorde. lá para ele. É recorde. Agora, Pode aguardar. cara, com certeza, tô empolgado, tô animado, né? Eu danço já há alguns anos, eu tive meu primeiro contato com a cultura hip hop, com o breaking especificamente em 2005, e eu sempre fui muito ativo com o esporte, né? E dos últimos 2 anos para cá eu decidi me reinventar, realmente, e aí fui para esse lado aí do atletismo, tem dado muito bem, graças a Deus, os treinos aqui tá a todo vapor. Ano que vem tem mundial, enfim, tô empolgado, tô animado, agora com a lâmina mais ainda, cara. E é isso. Ô, Canela de Aço, você sabe que, para mim, você vai ser sempre o nosso representante do breaking, pela nossa ligação que vai ser eterna, né? Para nós, você, querendo ou não, assim, não é se colocando dentro da posição, mas assim, para a gente é como se a gente conseguisse ter um pedaço de um filho, né? A gente não teve um filho inteiro, mas a gente teve um pedaço de um filho. Você participou de uma competição chamada Gigantes versus Gigantes, onde eu fiquei encantado com a tua dança. A gente tem fotos sua daquele dia, que é incrível. Ainda vai virar um quadro, eu só não tenho um espaço ainda adequado para colocar essas fotos. Você participou conosco também para poder prestigiar a federação no circuito que a gente fez em 2019, na virada esportiva. Né? Você veio como que a gente chama? A pessoa vem só para os artistas famosos, né? Faz uma aparição ali e tal, bate 2 fotos, entrega um prêmio, e aí, tipo assim, já virou a nossa estrela de luxo, né? Porque agora você é um atleta de elite, vamos dizer assim, dentro da tua categoria. A gente gostaria muito que você tivesse nesse time como dançarino de break, mas você sempre vai morar no nosso coração. Se considere da família, né? Sempre, por favor, porque eu e o Giga, a gente tem a gente é irmão de alma e a gente somos pais de um atleta. A gente é muito feliz por você pela tua humildade, pela pessoa que você é, um guerreiro, uma pessoa que luta, vai atrás. Você é um exemplo para quando a gente tem as nossas dificuldades. Fala, caramba, mano, caramba, a gente tá errado, cara. A gente precisa ter um pensamento mais elevado, um pensamento positivo. A gente tem que pensar que vai dar certo. A gente tem que lutar. Então, na verdade, tudo que você representa para nós é vida. E nesse momento, eu acho que com tudo o que aconteceu aí nesse 1 ano e meio, eu acho que a gente só tem que te agradecer, sendo redundante, porque o elogio nunca é pouco, né? Pela pessoa maravilhosa e você continuar sendo uma pessoa humilde, e eu desejo que você, sua família e todo mundo tenham
bons frutos com esse seu novo empreendimento aí. E fico muito feliz quando o Giga me trouxe essa notícia. Ele falou, pô, ele foi para Bastante. Eu falei, caramba, como é bom. E isso é para mim, como eu esses dias atrás eu descobri que 2 caras da minha gangue, de 1983, 84, 85, viraram advogados. Então, assim, nós proporcionamos as pessoas evoluírem em algum sentido intelectual, espiritual, seja ela esportiva, que aí é corpo são, mente são, né? Que aí eu entro um pouco mais na área do Kung Fu ali, que tem que ter uma mente, né, de vencedor, mente de atleta, como o nosso professor Washington ali, que é um guerreiro que vai atrás, faz a coisa acontecer. A Ivone é uma artista renomada dentro do circuito que ela faz, ela busca favorecer as pessoas. O Giga nunca desiste, ele briga comigo toda hora, mas ele briga porque ele sabe que um precisa mandar e o outro executar, né? Então, a gente fica muito feliz de poder ter colaborado de alguma forma, né? E isso nos traz imensamente grandes felicidades. Eu já estou até sendo já efetivo e acabou repetitivo, mas é que é muita felicidade para falar uma vez só. Eu preciso te ver pelo menos uma vez a cada 6 meses para não ficar tão emocionado. Que isso, pô, eu que agradeço imensamente. Como eu disse, vocês fizeram parte dessa conquista material, só que as pessoas não imaginam que não é uma conquista material, porque isso influencia na minha vida, né, cara? Qualidade de vida, não só para dança, mas para o meu dia a dia, né? Utilizar uma prótese boa ali e tal. E, cara, vocês abraçaram a causa, você, o Giga, fui na sua casa, a gente trocou aquela ideia legal, você me mostrou sua coleção de vinil e tal. Pô, foi muito show, cara. E assim, Rony, foi até interessante você tocar nesse assunto, porque hoje, para um atleta, para uma pessoa viver do esporte é bem difícil, né? Vocês sabem, eu sempre deixei claro para vocês que, assim, no breaking, eu sempre tentei conciliar com o meu emprego fixo, né? Hoje não, hoje eu me dedico 100% ao esporte. Então, eu acredito que isso vai ser muito bom agora, a pessoa ter um incentivo financeiro, né? Poder, pelo menos, ganhar alguma coisa ali, um dinheiro agora com o break nas Olimpíadas, né? Então já vai dar, pô, um baita incentivo para o atleta, né? Eu fico feliz. Giga, fala alguma coisa aí, porque eu estou emocionado. Bom, ô, Jonathan, deixa eu falar uma coisa. Como eu te falei, quando eu vi você lá na Zona Norte, primeira vez, aquilo me deixou... Então, assim, eu e o Rony acabamos sendo o professor Washington do Jonathan, do Canela de Aço. O professor Washington é um cara que resgatou muita gente, muita molecada, tal, tudo mais. E vou te falar, ele... A gente nunca esquece quando a gente começa a conversar, a turma de amigos, você falou de dinheiro, muitas vezes a molecada lá não tinha dinheiro para comer. Isso a gente está falando dos anos 80. E a prefeitura de Guarulhos, ela fazia um pouco a parte do café. Então, assim, o pessoal lembra até hoje que comia pão com mortadela, era um suquinho que o pessoal fala desse suquinho até hoje. Queira ou não queira, houve uma evolução, né? O esporte era de uma época, o esporte é hoje de outra. Eu não quero ficar falando demais, senão aí vira meio que palestra. Mas, assim, o Jonathan, você está ficando fininho, né? Então, você vai ter 2 portas de entrada. A primeira, que é o atletismo, que eu acho que, pelo seu biotipo e a sua forma física, facilmente você vai para as Olimpíadas da França. Facilmente. Tenho certeza disso. E a outra, se não for, você vai no break. A gente te empurra lá no meio. Se não tiver break no Paralímpico, a gente cria, sei lá. Então, assim,
seja inspiração. Washington foi inspiração porque ele é um atleta, jogava. Na época do exército dele, que era o tiro de guerra de Guarulhos, se eu estiver errado, professor, você me corrija, ele já pegava essa molecada e fez o que fez. Então, você também seja essa inspiração, Jonathan. Porque hoje, eu sonho em dançar... Eu sonhei em jogar handebol depois de velho. Aí fizeram um master aqui, ficamos em terceiro lugar, eu fiquei feliz pra caramba. Break eu não vou dançar mais. Então, faça por nós o que a gente não faz. E ainda com... a gente fala em limitação, mas, cara, não só você, né? Como a gente tem o Samuca, Perninha, Fulano, Ciclano, que nos mostram quanto a gente ainda precisa aprender. Vai lá, Jonathan. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, de coração. Adriano, quer fazer uma contribuição com essa fala do Giga aí e do Jonathan, nosso canela de aço? Então, como o Jonathan, o break também influenciou muito no meu Kung Fu, né? Ajudou muito, muito, e ajuda mesmo. Acho que são coisas que complementam mesmo, né? Então, cara, você é um guerreiro, ainda mais nessa situação, né? E hoje você recebeu essa notícia maravilhosa. Nossa, parabéns mesmo, meu. Muito merecido, cara. Eu vejo muito assim também que, poxa, como isso influencia na nossa vida, assim, né? Porque se não fosse o break também, né? Porque eu comecei a dançar dentro da periferia lá do Jardim Miriam, né? E, meu, essa coisa de treino, marcar com a galera, sabe? Meu, foco. Então, acho que isso não tem preço, assim, né? As pessoas os nossos ancestrais aí, né? Os nossos mestres, não tem preço. E, Jonathan, tá de parabéns, cara. Realmente, eu concordo com o Giga. Espero não. Eu vou estar lá na França, lá, eu espero te ver lá, cara. Nem que eu vá para a França para assistir, eu quero ver você lá, moleque. Forte abraço. Professor Washington, quer fazer uma contribuição nessa fala do Giga, do Jonathan? Na verdade, a gente precisa escutar as mulheres, que a gente tem um clube de bolinha aí, as moças não estão falando nada. É verdade. Mas, na verdade, assim, o mais legal de tudo que a gente tem que levar em conta, Jonathan, é que, assim, é lógico que tudo que eles falaram é verdade, mas a gente sabe que quando você se torna atleta, você se torna atleta de rendimento, de alto rendimento. E as pessoas, mas que legal, legal os cambal, meu, você treina pra caramba, você tem performance, você tem que ser olhado por isso que você faz, né? Senão é sempre aquela história, olha que legal, como que ele consegue? Porque ele treina que nem um louco, porque o cara é um atleta, é por isso que ele consegue, né? Então, eu acho que tudo isso é legal, isso é inspiração mesmo, isso tudo é uma verdade. Mas a gente tem que olhar o esporte no Brasil como algo que auxilia definitivamente a formação dos jovens e das jovens, isso é uma coisa importantíssima, né? E que a gente não tem, por isso que o esporte é mambembe, mesmo o futebol, que é o esporte número 1, tem todas as dificuldades, não são todos que conseguem ganhar 800 mil por mês, tem jogador que joga na Série D que ganha um prato de comida, e a gente sabe disso. Então, a gente não tem um esporte de elite, a gente tem um futebol que em alguns clubes fazem isso, os outros esportes não. E o paralimpismo hoje, se a gente olhar o centro de treinamento que tem em São Paulo, é para tirar o chapéu, não sei quantas vezes vocês já foram lá, se alguém já teve a curiosidade de ver, mas é um negócio fora do comum, sensacional, e que aquilo vai ainda fabricar muito atleta olímpico, porque é um lugar sensacional com pessoas de qualidade trabalhando como treinadoras, treinadores e atletas de alto nível. Então, parabéns, mas é assim, mano, você é porque você treina que nem um cavalo, e é por isso que você chegou aí e vai chegar mais longe por conta disso. E aí, para aí de falar um pouco e deixa as meninas falarem, que senão eu vou sair daqui, tá louco, é muito homem falando. Ó, vocês viram a diferença de um técnico? Vocês viram a diferença de um técnico e de e tal? Esse é o técnico. Parabéns, né? É verdade. Agora eu queria chamar a Ivone para ela chamar a galera para fazer umas perguntas, se alguém tiver alguma curiosidade para perguntar, e aí vamos fazer essas intervenções aí.
Seria muito interessante a gente ouvir a Zane. A Zane é uma artista de Minas, faz um trabalho fenomenal lá, ela se envolve em várias coisas e lidera muita coisa do hip hop. E vamos ouvi-la, Zane. Oi, para todo mundo, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não, tô achando super interessante a prosa, né? Aqui em Minas a gente fala trem e uai, então quando eu falar trem é porque serve para tudo, tá, gente? E como é bom escutar mineiro falar, é sensacional. Eu amo essa Boa. tranquilidade falar mineira. da prótese, se eu for falar da prótese dos Jonatas, eu vou falar assim, sabe aquele trem que o Jonathan usa? Aí vocês vão encaixando aí nas ideias. Boa. Zane Big Girl aqui em Minas Gerais, mais precisamente em Divinópolis. Eu estou achando ótimo esse bate-papo, só tem acrescentado. O meu foco aqui é desenvolver adolescentes, né? Trabalhei 10 anos com adolescentes privados de liberdade e hoje desenvolvo um trabalho voltado para a cultura hip hop e mais com foco na educação, né? E eu vejo essa questão a gente que trabalha na área da educação, a gente abraça tudo para passar para os alunos, para instigar. Então, meu trabalho aqui é instigar pessoas a gostarem da cultura hip hop e a gostar de praticar o breaking e, quem sabe, virarem agora futuros atletas olímpicos, né? Que é mais uma porta que se abre aí para eu instigar os adolescentes, né? Eu gostei muito da questão das ideias aí do Jonatas. E aqui eu trabalho muito, eu tenho um trabalho focado com crianças com deficiência, então trabalho com crianças com diversas deficiências, trabalho numa associação aqui que chama ADEFON, e a gente fala muito sobre capacitismo, né? Que o capacitismo é quando coloca o que o professor Washington colocou aí, né? Às vezes o cara vai para uma Paralimpíada e o povo fica assim, nossa, que tudo! Como que ele deu conta de fazer aquilo? E ele deu conta de fazer porque ele treinou, gente. Ele treinou, ele correu atrás, buscou aqui ser um atleta olímpico. E o capacitismo é isso, é quando a gente fica desacreditando da pessoa, né? Quando só porque ela tem uma deficiência não significa que ela não dá conta, que está aquém do mundo. Então, esse é um trabalho que a gente desenvolve. Capacitismo é a mesma coisa do machismo, do racismo. Então, assim como o racismo está para o combate junto com o povo negro, o capacitismo para as pessoas com deficiência. E aí, assim, em relação a isso, e o trabalho que eu desenvolvo aqui em Divinópolis com pessoas com deficiência, é bem isso, sabe? É combater isso para que também as pessoas com deficiência tenham mais espaços e que elas possam acessar tudo que tem nesse mundo sem as pessoas ficarem, nossa, é um ET de outro mundo, como que dá conta de fazer isso, sabe? Verdade. Então, o nosso trabalho é em cima disso também, aqui dentro da cultura hip hop. E a cultura hip hop é maravilhosa, né, gente? Porque eu, pelo menos, aproveito todos os elementos para trabalhar enquanto educadora, enquanto arte educadora, eu aproveito para enfiar o hip hop em tudo. Qualquer trem que aparece aí, eu enfio o hip hop no meio. É isso. E fora, Zane, que o capacitismo teria que ser olhado para todas as pessoas, porque tem tanta gente que acha que não tem nenhuma dificuldade, nenhuma deficiência, mas ninguém é perfeito e todo mundo tem alguma coisa ou muitas coisas, só não admite, né? E aí, quantas coisas a gente não consegue explorar ao máximo, porque a gente se acha demais, não entende as limitações e não transcende, né, essas as limitações. Isso mesmo, com certeza. Tem mais Olha, alguma... faltou um café. Faltou um café. Depois de ouvir ela, meu, que vontade de tomar um café. Com pão de queijo, né?
Parabéns, parabéns. Meu, Uhum. maravilhoso. Quer ver outro mineiro aqui? Cadê o PMC? Tá online, não? O PMC tá por aqui? Tá aqui, Mestre P. Tô olhando, acho que não. Tá sim. O Cadê? Vandu, temos o Vandu é de o Pernambuco. Eu Mestre quero ver P. o P falar um ai. Mestre P tá aí. Fala Ele um ai tá aí. sou aí. Olha lá, com um cafezinho. Aí tá tomando café, Giga. Tá. Aí, Esse ó. toma. Só falar do café aí, ó. Ei, Café feito pela. mestre. Ele foi meu buscar acho. um café. Aqui nós falamos um golinho de café. O único Né, café Zane? que o P não gostou foi o meu. Ah, não, bom também, ué. Bom também, O ué. café na casa do Bom Giga, muito bom, também. muito bom. É bom, Ivone, é bom. É bom. Bom. É bom Olha lá, É também. bom. Quer ver outro Bom demais sotaque da bom? conta. Cadê o Piá? Bate! Vamos ouvir o Mestre P, então. Ah, tá bom. Obrigado, viu? Na verdade, eu ouvi mesmo, né, a fala repetida, me senti contemplado aí, né, com as falas, né, de todo mundo que falou aí. E é mais a minha presença mesmo, né? Eu também dancei break, né? De lá Só dos levanta um pouco a 80. câmera que você tá com a câmera no meio do... O rosto tá Ah, cortado. tá. Em 84, né? Eu comecei dançando break, dancei break até 1992, que eu ainda peguei o final daquela outra era do metrô São Bento, né? Então, tive uma experiência aí também dentro do break, né? E entender o que é ritmo, o que é coordenação motora. E igual o Giga falou, a minha geração dançava pelo amor, pela dança. Não se preocupava com questão de aquecimento, alongamento. Se jogava. De uns tempos para cá, não. A garotada, né, tem alongamento, né, procura uma outra alimentação, tem informação, né? Então, mas é isso, eu me senti contemplado na fala de todo mundo que falou e um pouquinho aí, tá certo? E a gente está aqui para dividir o cafezinho mineiro e falar que vai dar tudo certo. Então É o mais importante, né? Vamos sair do café, vamos pro chimarrão. E aí, Rony, como é que tá? Isso. Boa noite a todos. Eu acho que esse elemento da cultura hip hop, o break, né, ir para as Olimpíadas é uma grande vitória para a gente, né, cara? É incrível poder assistir isso, né? Eu também comecei no break em 84, comecei com 11 anos de idade, e foi o break que trouxe, na verdade, o hip hop para o Brasil, né? E espalhou pelo mundo, né? Esse elemento aí que eu tô sempre falando com a galera aqui, que a gente sempre tem que manter, né, o break nas nossas festas, os MCs têm que trazer o break, né, para suas apresentações, né, assim como os outros elementos, mas enfim, o break, ele puxou todo mundo, né, cara? Quando chegou essa dança aqui no Brasil, que a gente vem conhecer melhor o rap, foi através do break que a gente conheceu melhor o grafite, né, através dos filmes. Então, né, ouvindo as falas de vocês, gente que tem uma experiência no esporte, né, cara, né, juntar com isso o break para nós tem mais aquela coisa da dança, né? Então, ser encarado como esporte, eu acho uma grande vitória e estou muito emocionado, né, de ver alguns amigos meus já aí, a galera aqui se movimentando, né? A gente tem o Flowjack aqui, que é um cara super talentoso que está se movimentando. Tem as meninas aqui também que são próximas de mim, que nem a Abigail Ceia. Então, pô, eu estou muito feliz de estar vendo esse elemento do hip hop, né, subindo para mais um nível aí, enfim, e eu acho que o Brasil vai estar super bem representado, né? Isso que a gente vai ter que aprender muita coisa, né, nessa parte burocrática, para a gente que faz arte, para a gente que trabalha com a criatividade, sempre é difícil, né? A gente vem aprendendo aí até mesmo para conseguir fazer nossos projetos ligados a políticas públicas, mas vai ser um desafio que a gente vai aprender e vamos mandar ver, com certeza. Obrigado aí pela tua contribuição. Tamo junto. Ô, Gê, você consegue falar alguma coisa aí? Será que teu microfone está funcionando?
Salve. Aê! Hoje tá dando tudo certo, Depois de 2 horas consegui mexer aqui no som, deu certo. Grande Gejo! Salve, Giga. Bombetas mágicas. Saudade, moleque. Sai da terra aí, Então- Tatu. Fala alguma coisa aí sobre sua experiência, algum tipo de experiência com o esporte. Então, o esporte agora com o break, né, acaba colocando uma das minhas a matéria-prima de pesquisa, né, do hip hop, que são o crossover, as culturas crossover. Então você pega uma cultura distinta e junta com a outra e forma uma terceira, uma híbrida. Então já vem desenvolvendo essa pesquisa há um tempo. Então essa do esporte agora é como se fosse uma novidade para mim também. E há uns 2 anos mais ou menos eu comecei a me interessar. Acho também interessante a questão das pessoas com deficiência. Na minha época era chamada de especiais. Oficialmente a sociedade chamava de especiais. Hoje eu não sei se é aceito ainda, mas na minha época eu trabalhava com a Estação Especial da Lapa. Era dentro de um vagão de trem. Então eu ia todo dia e fazia oficinas de arte para pessoas de várias idades, desde 8 anos de idade até 90 anos de idade, com vários tipos de deficiência diferentes, mental e física. Na física você percebe que a sociedade ela acaba limitando as pessoas. Por exemplo, no caso da mão do aluno, então ele acaba ficando um pouco tolhido na sua arte. Então ele tinha que desenvolver outro tipo de raciocínio para ele. E que ele pudesse utilizar também outra parte do corpo. Por exemplo, o cotovelo ou a própria perna. Então a gente tinha bastante resolução de problema. Isso é uma das especialidades dos elementos do hip hop. Todos os 4 integrantes do hip hop, ele tem na sua consciência que ele tem que fazer mais com menos. Então ele tem sempre que resolver problema, tipo o MacGyver, né? Resolver problema sem nada. Então teve muito na parte de arte plástica, eu tive muita inserção do hip hop dentro da arte dele. Tinha uma senhora de 80 anos que ela gostava de desenhar pontilhismo. Aí eu trouxe para ela o que era o pontilhismo, como que isso entrava no hip hop. Eles me perguntavam por que eu não pintava o trem onde a gente fazia as aulas, porque era um trem, né, um vagão de trem, então eles sabiam que o grafite tinha que pintar o trem. Então tinha muita coisa que fazia o hip hop tá misturando com várias áreas da sociedade que nessa época, assim, no meio dos anos 90, ninguém dava atenção. Posteriormente, chegou o break nas Olimpíadas, né? Por exemplo, esporte com arte. E a gente vê no Brasil a capoeira, que seria luta com dança, né? E então a minha experiência foi essa aí. Em 99 eu trabalhei nessa Estação Especial da Lapa, era patrocinada pelo Estado, né? Então eu tinha que seguir muitas regras e no final acabei abandonando porque era muita pressão. Por exemplo, a questão nativa e preta em São Paulo ela é concorrida com os artistas brancos. Então a gente fica em desvantagem, tanto por questão financeira como questão racial também. Então eu resolvi abandonar e eu mesmo continuar a carreira de arte educador. E hoje a minha pesquisa é essa, é a cultura crossover. Então a gente pega o break, coloca o dançarino de break para fazer grafite, pega o grafiteiro para tocar na picape, a gente tenta fazer uma inserção das subculturas e transformar um híbrido. Então você vai ver que o elemento do hip hop ele consegue entender de breaking, o DJ ele consegue entender de grafite e vice-versa. Essa seria a conexão entre os elementos, né? E o esporte já tem também o skate, já tem o basquete, já tem o xadrez, que tem muitos representantes de rua e do hip hop.
não sei se vocês conhecem, mas o integrante do Tancan, ele é um dos melhores campeões de xadrez que tem no mundo. Como o skate também tem bastante cara do hip hop que anda de skate, principalmente os rappers dos anos 90. E o break agora vai ser uma novidade, né? A gente tem que apoiar os artistas do break, tem que apoiar, tem que fazer política pública também. Não adianta ficar, por exemplo, igual a gente que carregava caixa pesada nas costas. Hoje eu tenho 45 anos, não tenho mais condições de ficar montando palco para as pessoas cantarem. Então a gente tem que ter condições estruturais e com ações públicas. Por exemplo, levar projetos para a Câmara Municipal para ela poder aprovar e ajudar esses artistas aí, esses artistas dançarinos, tanto na Paralimpíada quanto no break normal, né, nas duas categorias. Eu acho que é isso, e tô contente que tá todas 3 gerações de hip hopper aqui nesse bate-papo. Tem um menino da nova escola aí no meio, tem um da escola intermediária e tem uma da antiga escola. Então, estamos as 3 gerações numa ação que pode reverberar um novo apoio aos debates do hip hop na sociedade, né? Acho que é isso. Estou meio emocionado. Eu queria chamar o Vandu Arte, está por aí? Vandu, lá de Pernambuco. Estou aqui. E aí, rapaz? Boa noite a todos. Depois eu tenho uma pergunta então. pro nosso Canela de Aço aqui. E aí, Vandu? Como é que tá? Como é que foi seu envolvimento com a dança? O que você acha disso virar esporte? Eu acho bacana, velho. Eu acho que tá evoluindo, né? Tá tendo uma evolução positiva. Vamos ver. Vamos ver quando estiver acontecendo, mas provavelmente é positivo. Porque no momento que a gente tá, que tudo vem evoluindo, né? Eu comecei em 1990, né? Também sou meio que das antigas também. E aí sempre eu vejo em evolução sempre. E chegou num patamar agora que, indo para as Olimpíadas, eu acho que está evoluindo, eu acho que está crescendo, né? E eu faço arte em madeira também, né? É tipo grafite na madeira ou qualquer coisa na madeira, entalhado, escultura. E também sou b-boy, né? Da cultura hip hop. Antes da pandemia já estava morgando já, porque eu tô com 47 anos. Eu já estava um pouco já cansado. Aí, hoje eu recebi uma proposta e na minha cidade aqui vai abrir uma Casa das Juventudes. E recebi uma proposta aí para fazer aula de b-boy, breaking e artesanato em madeira, velho. Olha que legal. E fui lá, participei da reunião lá e vou aceitar. Vou aceitar. Vou voltar devagarzinho aí a trabalho, que massa. Eu vou voltar aí, velho. Eu queria mostrar uma coisa aqui, quando eu tive em Pernambuco. Aqui perto, velho, para mim, que tá acontecendo aqui. E aqui estou em contato com várias pessoas aqui, ó. Como professor aí, gostei muito da fala dele. Eu pus um efeito aqui para cortar as pessoas pretas. Eita! Tá meio... É por causa do efeito. Vamos um pouquinho mais para trás, mano. Sim. Olha lá. Eu não estava nem lembrado desse trabalho aí. Ele mostrou, eu lembrei. Isso aí foi em 2001. Foi no Encontro da Juventude lá, não lembro. Eu também estou fazendo arte, viu, gente? Olha o que eu estou fazendo aqui, ó. E esse? Não dá para ver, pô? Dá para ver. Tô pintando uma jaqueta aqui para um trabalho. Raça! Legal. Isso, velho. Ô, Vandu, obrigado aí pela tua... Mas quanto tempo você dançou? Dos anos 90, parou quando? Olha, eu tava parando, eu tava morgando agora antes da pandemia, velho. Ah, tá. Agora você vai dar aula. Em 2014, na Copa, que aconteceu no Brasil,
Aí meu grupo já estava ficando desfragmentado. Mas aí veio a primeira geração, aí morgou aquela geração ali, aí veio outra, e depois veio outra geração, velho. Da hora. Aí eu tava, nessa última Eu devo geração, eu tava visitar sozinho. Pernambuco, hein, mano? Aí eu vou tomar um café. Um café. Aí como chama aquele café da manhã que vocês tomam aí, que é de farinha? O café é normal, velho. Não, Tô porque ligado. pra esses lados aí tem uma farinha que a gente põe na água quente e ó. Farinha na água quente. Então não é aí, é em Belém. É em Belém. É em Belém, né? É quase lá, perto. O Canela de Aço, queria te fazer uma... Não é cuscuz? Não, Aqui putz, eu vou lembrar o nome, depois eu falo. O Canela de Aço, queria te fazer uma pergunta. Como é chamado o atleta quando ele tem algum tipo de deficiência? Como nós nos portamos para as pessoas que têm algum tipo de deficiência? Como é que a gente... Qual é o dialeto que é usado? Qual é a palavra? Como é que vocês gostam de ser chamados, né? Porque esses dias eu até me irritei com uma pessoa numa situação. Porque não, aí vem um com deficiência, o outro é normal. Que normal? Todo mundo é normal, não tem nada de... algumas palavras a gente fica meio, né? A gente começa a estudar e começa a entender que o ser humano precisa evoluir para entender, respeitar o outro como ele gostaria de ser chamado, né? Verdade. Ó, Rony, para falar a verdade, cara, eu acho que é particular de cada um, sabe? Eu não sei dizer o termo exato, assim, a ser usado, né? Eu acho que a pessoa só tem que ter o pensamento que, assim, dependendo de como ela falar ou como chamar, de fato pode machucar a pessoa, né? Enfim, ela pode se sentir mal, porque existem muitas pessoas assim que têm, eu digo limitação, assim, porque, cara, é o que a gente está falando. Não tem essa parada de limitação. Realmente a limitação está na nossa cabeça, né? De fato, então, tem pessoas que realmente se sentem muito mal, né? Tem gente que tem... Eu falo isso por experiência própria, pô. Eu sofri um acidente muito novo, né? Eu sofri um acidente aos 9 anos de idade, perdi a perna e fiz algumas cirurgias, enfim, resumindo aí a história, foi feita a tentativa de reimplante do pé, como você já sabe, e aí acabei realmente tendo que amputar, tirar o pé reimplantado e optando pela prótese. E, cara, muito criança, passei pela adolescência, tive muita vergonha na adolescência, tive vergonha de usava calça, só ficava em casa, entendeu? Então, eu acho que a pessoa tem que realmente se atentar e, enfim, conversar com a pessoa, entender mais ou menos o momento em que ela se encontra ali. Porque eu acho que nessa fase de adolescência é a fase mais delicada, que a pessoa ali entra na fase de um pouco mais de vergonha e tal. No breaking tem um time, ill abilities, né? Que são pessoas com algum tipo de limitação, que traduzindo literalmente assim, que você deve conhecer todos eles, né? O Júnior é um grande esportista. Nós temos aqui como chama aquele menino lá que faz as flexões? O Pivete? O Pivete, né? Que tem um... Ele também já foi para essa... E ele faz uns vídeos incríveis, né, cara? Ele tira todo mundo que faz fisiculturismo e fala assim, quero ver você fazer a flexão desse jeito agora, assim. Ele faz de lado, né? Faz com uma mão só. É verdade. Ele pega os maiores atletas de calistenia e pega o vídeo do cara e fala assim, só isso, e isso aqui, ó, né? Quero ver você fazer o que eu faço. É verdade. O Perninha, ele tem o pé na altura do joelho, né? Então ele tem ele tem uma diferença, mas assim, você vê ele dançando, tipo assim, meu, eu
vejo diferença dele para outra pessoa, não vejo o Samuca, ele perdeu a perna na altura quase do baço, né, do quadril, né, Isso. bem lá em cima. E aí você vê, Transfemoral. eu não sei os nomes, mas assim, você vê ele dançando, as coisas que ele faz muitas coisas que outras pessoas não fazem. Então, vendo você dançar, não consegui ver diferença. E existe uma tentativa de pessoas com limitações, seja ela qual for, com as pessoas que não têm nenhum tipo de limitação competirem na mesma categoria. Porque, por exemplo, você hoje está no Paralímpico porque tem uma categoria de pessoas que correm, que tem as mesmas... Eu vou usar a palavra limitação. Tem os mesmos tipos de limitação, tá? E aí, quando alguns atletas são até mais rápidos do que os atletas que não têm limitação, né? Se você pegar o livro dos recordes do atletismo, eu li alguma coisa, só se eu estiver muito errado ou estou falando besteira, mas você percebe que talvez a força de vontade e querer mostrar, e muitas vezes eu conheci atletas que falam assim, o meu sonho era estar lá, eu queria estar naquele lá, porque eu sou uma pessoa normal, e aí, por isso que eu fico irritado com o normal, entendeu? Que a pessoa fala que ela é normal, eu fico irritado com algumas, falo, gente, olha, não é isso, né? Vamos entender o ser humano para a gente poder conversar. E você que já dançou com todos os nossos amigos, como é que você se sente entrando na roda e dançando de igual para igual, mesmo nível de qualidade de dança e tipo, eu tô aqui para mostrar minha arte, minha dança, meu movimento é o que eu sei fazer. Cara, até compartilhando uma história, o Rani, bem interessante que aconteceu comigo. Logo no início, quando eu sofri o acidente, eu ia para o hospital, minha mãe me levava para o hospital e eu ia de muleta, né? Não usava prótese ainda. E aí, um certo dia, a gente estava chegando próximo lá do hospital, ela falou, fica aí que eu vou comprar uma coisa ali para a gente comer. Eu fiquei encostado lá, sem a perna, de muleta, né, no cantinho. Aí chegou uma senhorinha, olhou para mim com uma cara de dó e falou bem assim, ô, meu filho, tudo bem? Você tá aí sozinho? Toma dinheiro. Não sei o que, me ofereceu dinheiro, cara. E aí eu, não, tá tudo bem. Criança, né? Não, tá tudo bem, pode ir. Enfim, essa mulher foi embora, depois eu falei para minha mãe chorando. Falei, a mulher achou que eu tava precisando de alguma coisa, não sei o quê. E eu triste, cara, com a situação, e minha mãe, graças a Deus, sempre com muito bom humor, ela deu risada e falou, por que você não aceitou? Então, cara, é exatamente isso que a gente está falando, sabe? Esse olhar de pena, né? Esse sentimento de pena que é ruim, que é a sensação que a gente não gosta de ter, né? E respondendo aí a sua pergunta, Rony, cara, assim, eu não vejo diferença, sabe? Para mim, é normal porque a minha vida é essa, né? Então, quando vocês falam assim, pô, Jonathan, você é uma inspiração, você motiva muita gente, cara. De fato, eu sei que motiva muita gente. Mas, assim, eu penso da seguinte maneira, cara, o que eu tenho, a limitação que eu tenho, não é nada, porque, graças a Deus, eu consigo andar com uma prótese, tudo bem, consigo fazer tudo o que eu quero. E, cara, sempre tem alguém em uma situação pior do que a gente. Sabe, eu sempre penso nisso. Pô, cara, tem alguém numa fila de espera esperando um órgão, cara. O que é a minha deficiência comparado a isso? Dependendo do órgão, pode ser mais vital do que você precisar de uma prótese, né? Exatamente, cara. Então, é dessa maneira que eu penso. E numa roda, numa batalha, cara, ali é de igual para igual. Porque todos aqui sabem que o breaking você tem o seu adversário, mas a luta é contra você mesmo. Não é verdade? Você tá ali para se superar.
né? Superar o seu adversário, mas para se superar. Então, eu vejo dessa maneira. E se você errar o movimento também, não foi você que perdeu pro cara, você que errou, né? Exatamente. A Zani queria fazer uma fala, uma pergunta. Sim. Eu gostaria só de complementar, né, a fala, voltando um pouquinho mais atrás. Ô, Jonathan, esse exemplo que você deu aí da senhorinha que te ofereceu dinheiro, isso é capacitismo, viu? O termo técnico, né, de acordo com o trabalho que eu desenvolvo aqui com pessoas com deficiência, para nós o termo técnico, Rony, é pessoa com deficiência. Antes era pessoa portadora de deficiência, mas aí o portadora já não cabe mais também. Então, é pessoa com deficiência. A lei de inclusão, ao contrário do que muitos políticos pensam, né? A lei de inclusão é para incluir realmente as pessoas com deficiência dentro das escolas, até para acabar com essa questão de eu sou diferente, eu não, é para a gente conviver mesmo junto e todo mundo ser de igual para igual, sabe? Então, assim, ainda é muito falho essa questão da lei da inclusão, né? Eu trabalho na escola e as escolas, assim, tem diretor ou diretora que fazem de tudo para rejeitar uma pessoa com deficiência dentro do espaço escolar, porque ou não estão preparados para recebê-los, ou é por preconceito mesmo, e as pessoas com deficiência têm que estar em todos os espaços. E aí eu fico muito feliz de te ver, Jonathan. É por isso, porque você é inspiração para muitas pessoas, é exemplo para muitas pessoas, e faz com que muitas pessoas acreditem que elas também podem, sabe? Que elas também podem, porque às vezes a pessoa com deficiência, ela acha que ela não pode por causa dessa sociedade que a gente vive, né? Que discrimina, que quer isolar todo mundo que eles julgam não ser importantes, né? E aí, assim, entra essa questão de estar todo o tempo motivando as pessoas com deficiências, assim como a gente motiva as pessoas negras a se valorizarem, as mulheres negras a assumirem seu cabelo crespo, né, a gostarem de si mesmo, para assim enfrentar os preconceitos dessa sociedade que ainda insiste em ser assim em pleno século XXI, né? É isso. Rosane, da hora, obrigado aí pela tua contribuição. Ivone, você quer fazer uma fala aí, que a gente já está passando de 1h40 quase. Tá. Nossa, um privilégio assim, ouvir vocês, os atletas, incrível. Eu estou ganhando tanto nesse projeto. E então, às vezes, assim, a gente pensa em fazer alguma coisa, um projeto, levar adiante, né? Será que vai ser aprovado? Mas o que é? Eu uma pessoa totalmente fora do hip hop, não sabia nada. Aí eu fiquei muito feliz um dia que eu peguei o projeto e estavam lá os 11 artistas, e eu já sabia quem eram aqueles artistas, porque a ideia desse projeto, a minha ideia nesse projeto era fomentar o artista, era levar esses artistas, né, para o público, para o grande público, para eles poderem falar mais, já são reconhecidos, mas a gente sabe a dificuldade que tem, né, no Brasil. Alguns se destacam muito, isso é mundial, né? Alguns se destacam muito e outros que são tão bons, são poucos conhecidos. E eu estou feliz de conhecer o menino aí do Kung Fu. Eu quero ver, vou procurar Adriano. Agora. Eu te passo o Instagram dele, você vai adorar as coisas que ele faz. O Jonathan, a história dele, incrível. Né? Todos os artistas aqui, o professor lá da Escola da Vila, que é uma escola realmente diferente, né? O treinador aí maravilhoso, né? Que está aí na ativa, todo animado, porque isso é muito importante. A Zani tem isso forte, né? Nela, essa questão de incentivar e de ser forte e de ter uma palavra assim, olha, gente, é assim, né? Não tem muita conversa, porque às vezes as pessoas vão para um lado, vai para outro, né? E tenta embromar um pouquinho, e às vezes a coisa é muito simples, né? Ela é direta, ela está aqui na nossa cara, e a gente custa para enxergar.
E é importante ter pessoas assim, quem está à frente desse projeto, que seja assim mesmo, olha, é assim, não é desse jeito. Precisa sim, precisa da inclusão, não é para separar, não. Estão falando ainda em século XXI, já foi discutido isso milhões de vezes, aí vem alguém ainda fala que não pode ir lá para a escola, tem que ser separado. Então é junto, a gente já sabe, nós temos consciência, inteligência para saber disso, né? E mesmo assim nós temos que estar numa conversa dessa e insistir em deixar isso claro, e repetir várias vezes, e a gente repete, né, Zane, quantas vezes forem necessárias para que saibam que a gente sabe que é assim e não de um outro jeito. E então um projeto como esse dá uma alegria muito grande, justamente por essa, né, por poder reunir um grupo do Brasil. Tem quase o Brasil todo aqui, a gente tem norte, sul, tem alguns que não estão presentes aqui hoje, de Brasília, que eu gostaria muito que ele tivesse também, do Centro-Oeste, mas ele não pôde hoje. E todo mundo, assim, com uma contribuição imensa. Eu acho que esse bate-papo, Rony, sensacional, muito bom mesmo, um conteúdo maravilhoso e dá vontade de continuar conversando. Eu estou ouvindo aqui porque é muito bom você ter coisas para ouvir, principalmente pessoas que falam muito, né? Como eu, assim, que gosto de falar. Ouvir coisas inéditas, né? Ouvir tanta coisa bonita. E eu estou conhecendo esse mundo do hip hop, que é maravilhoso. Tem coisas que eu ainda não me localizo, e é inclusive uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, para o Gejo, para o Rony, né, para vocês. Como é que é organizado isso? Por exemplo, para as Olimpíadas, existe uma confederação, que eu sei que é o Rony, tem a Federação Paulista, é uma só, tem mais de uma? Vocês sabem quem são os atletas? Eles têm onde se inscrever, ou enfim, isso para mim não é claro. E eu fiquei prestando muita atenção na conversa para ver se eu captava isso. De que forma que isso é organizado ou não é, os campeonatos, né? Quem é quem no break hoje? Tudo está se chegando agora, né? Tudo está se formando agora. Isso está sendo gravado, Ivone? Sim. Sim. Ok. Respondendo sua pergunta, Ivone, em 2016, quando o Comitê Olímpico Internacional sinalizou a possibilidade do break ir para as Olimpíadas, a gente já faz competições desde 1995. Então, assim, os moldes são os nossos, culturais, artísticos, e com o longo do tempo, vendo que os dançarinos treinam como atleta, se alimentam como atleta e tem uma carga horária de treino muito intenso e se machucam como atleta, né? Porque por causa do excesso e da dobra do joelho, do excesso que faz força em certos músculos ou cartilagens. Então, assim, quem acaba cuidando de uma lesão normalmente não é um fisioterapeuta normal, é sim um fisioterapeuta esportivo, porque são pessoas que entendem das nuances que tem a lesão do esporte, que é diferente de uma pessoa que faz uma torção na rua porque andou, sei lá, torceu o pé, é diferente. O tratamento é diferente. O nutricionismo do esportista, para o breaking principalmente, é diferente, porque você tem uma carga em certas partes do corpo muito elevada, né? Alguns movimentos são de muito impacto, então isso tudo é tratado diferente. Aí eu e o Giga, a gente já aqui no Brasil, a gente correu. A Federação Paulista de Breaking é a primeira específica de breaking do planeta. Então, o mundo não está preparado para isso. Aí está se usando as instituições de dança de salão para poder estar dentro das Olimpíadas. Isso é uma coisa também que é super fora do nosso propósito, porque, por exemplo, o skate brigou muito com o patins, porque o patins estava inscrito lá, mas o skate não é patins,
futebol de praia não é futebol de vôlei, não é futebol de areia, que não é futebol de água, que não é futebol de campo, que não é futebol de salão. Cada um tem que ter a tua especificidade, cada um cuidar do seu quadrado, né? Então a gente está nessa luta de legitimidade perante o COB, porque a gente não quer a dança de salão tomando conta de uma modalidade que eles nunca fizeram nada por nós. Não é porque eu costumo falar isso eu usei esse exemplo essa semana, que eles têm o diploma, mas eu sou o pedreiro que sei levantar um prédio e não vai cair. O cara só tem o diploma e não tem experiência nenhuma. Ele não sabe, ele nunca carregou um tijolo, entendeu? Ele não sabe, ele sabe fazer cálculo, mas não sabe fazer, nunca pisou num campo num canteiro de obra para saber como é que executa, né? Porque o lápis é uma coisa. Por isso que o nosso engenheirismo de tráfego em São Paulo e no Brasil inteiro não funciona, porque o engenheiro só faz o trajeto, mas ele não anda na rua, né? O cara que constrói ônibus não anda de ônibus. Então, assim, tem muita coisa que, se você não tá lá, você não sabe fazer. E não adianta você ter o papel. Você tem que ter experiência. O know-how fala mais alto do que tudo isso, né? Não, deixa eu entrar nessa fala rapidinho aí, Rune. Claro. Então, o que acontece? A gente tem que ter a federação ou as federações para coordenar os times. Vamos lá pensar em futebol de novo, como o Washington falou, o Rune falou. Nós temos times. Os times são formadores de atletas, jogadores de futebol, como é o vôlei. Infelizmente, hoje nós não temos times de estados, como era antigamente. O Washington deve ter jogado no time da Seleção Paulista, Seleção Carioca. Hoje nós não temos. Até eu estava falando com o Rony para a gente voltar isso com o break, porque o B-Boy, a Biguel, tal, a trupe, ela tem que começar a vestir uma camisa. Então, o que a federação e a confederação tem que fazer? Incentivar clubes, empresas, tal, a montarem times para disputarem campeonatos, seja eles municipais, estaduais, né, um brasileiro para ir para o Mundial. Nem o Washington participou, sul-americano, pan-americano. Nós não temos isso no break. Nós temos aqui em São Paulo os jogos abertos, jogos regionais. Só que quem disputa isso? Aí são os municípios e os estados. A gente precisa começar a criar. A federação vai criar do estado de São Paulo. Então, a Federação Paulista vai cuidar dos times, dos atletas de São Paulo. E aí do Rio de Janeiro, Minas e tudo mais. Então, primeiro conceito, temos que criar esses times, essas pessoas disputando alguma coisa por alguém. Né? Então, assim, olha, empresa tal está federada, Washington treinou muitos anos Guarulhos, hoje está de volta a Guarulhos. Então, Guarulhos jogava com Pinheiros, com Banespa, com Sírio, com isso, com aquilo outro, filiado à Federação Paulista. E quando ia para um brasileiro, aí é a confederação que vai fazer isso. Eu, como presidente da Federação Paulista, e a gente começou isso antes das pessoas, muita gente nem acreditou, chamou a gente de louco e tudo mais, e agora chegou a hora da coisa muito séria. Eu falo, e é uma frasezinha que eu vou bater, porque eu sou um b-boy dos anos 80. E b-boy dos anos 80 não ria muito, que apanhava demais. Patins não é skate. E dança de salão não é break. E jamais será. Então é uma briga muito grande, porque no começo eu falei pro Rune, Rune, já fui avisado que tem gente que vai querer tomar na mão grande, infelizmente, o break que a gente começou. Né? Que é a primeira cultura dentro do hip hop, que hoje é um esporte. Então eu não brinco com essas coisas, que é muito sério. O esporte é muito sério, as coisas são muito sérias, o ser humano é muito sério. Para encerrar a minha fala, assim, agradecer a todos a grande oportunidade de estar conversando com todo mundo nos níveis que nos anos 70, eu e minha prima, né, eu estou até na casa dela hoje roubando um Wi-Fi, a gente ia para um lugar que a gente chamava de colégio. O colégio, dentro desse colégio, tinha crianças de todas as deficiências, entre aspas, que não eram,
e uma delas era a síndrome de Down. O que acontecia? Os pais escondiam as crianças embaixo de um pano que ficava com fim de semana com eles, e quando devolvia na escola, cobria as crianças para ela entrar na escola, porque elas não poderiam ser vistas na sociedade. Eu e minha prima, a gente tem isso assim, ó, guardado na memória. Aí a gente brincava com eles. Eu e minha prima, a gente brincava com as crianças lá, para nós era normal. Então nós crescemos com eles. Eu fiz trabalhos magníficos dentro da PAI. E aí eu não quero ficar criando no contexto, olha, o Giga é um cara bondoso, tal. Não, o Giga é um cara que luta pela causa certa. E agora esconder o que não é deficiência é ridículo, como dança de salão não é break. Gratidão a todos aí. Valeu, Giga. Quer falar alguma coisa, Ivone? Que eu queria fazer um encerramento para a gente poder... Não, eu queria saber se o professor queria falar alguma coisa sobre isso ou não, e para a gente encerrar, pode encerrar. Se alguém quer falar mais alguma coisa, além do professor. Uma coisa que eu ia te falar, Giga, é que hoje, dentro dos preceitos do Comitê Olímpico Brasileiro, e aí, evidentemente, que para que você possa fazer isso, vai ter que se incorporar com outras pessoas, e talvez seja um papel da confederação, o Comitê Olímpico voltou a oferecer a possibilidade dos campeonatos com as seleções estaduais, de várias modalidades. Então, agora já existe, de novo, as competições por seleções estaduais. Então, é evidente que se tem uma organização de times, como você falou, e quem vai gerenciar o macro é a confederação, e ela descobriu onde tem isso, talvez essa aproximação com o COB formar esse campeonato brasileiro de seleções já é uma possibilidade que já está na carta do regimento lá do Comitê Olímpico, só precisa saber como é que acessa isso. Eu só ia, já que eu estou falando aqui, só para me despedir, foi muito gratificante estar aqui, muito legal ouvir vocês, foi um prazer enorme estar aqui. Se tiver outras oportunidades e vocês me derem o privilégio do convite, eu vou participar, porque foi muito agradável. Muito obrigado. Valeu, professor. Aí, mais alguém gostaria de falar alguma coisa para a gente encerrar? Mestre? Agradeço também, vou repetir a fala, me senti contemplado, né, com a fala de todo mundo aí. Agradeço aí também, mais aprendizado é muito importante, tá certo? E até o nosso próximo encontro, né? Que é amanhã. Obrigado, Pê. Obrigada. Jeju. Queria agradecer aí a presença de todos para a relevância desse projeto, que é um projeto bem diferente, nunca foi feito, que eu tenha conhecimento, nunca foi feito. Reunir pessoas de áreas diferentes, de posturas até diferentes, dentro do movimento do hip hop, e em torno de um bem comum, de um estudo, de uma pesquisa. Não sabemos o que esse projeto vai se transformar, mas eu acredito que todos nós aqui hoje estamos semeando algumas sementes, né? E vamos ver quais são esses frutos que vão sair depois. Obrigado aí para todos e logo mais novidades. Obrigado, Jeju. Ok, Rony, se alguém mais gostaria de falar? Eu acho que eu queria que todo mundo desse um tchauzinho, né? Vamos lá, Adri? Bom, obrigado. Só rapidinho, a gente perguntou, né? Dentro do Kung Fu existe já as federações em cada estado. Eu sou treinador do time do Paraná e em outubro agora vai ter os jogos abertos, né? Que é justamente para o brasileiro para ter essa classificação para os campeonatos, né, internacionais, né? Depois do brasileiro. Né? Como ela perguntou, né? Sim. Aí eu fiquei aqui pensando.
né? Mas é mais ou menos isso, mas existe. Além disso, do também treinamento para outros técnicos de outros estados, né? Justamente para a gente chegar no brasileiro com nível alto, né? E para o brasileiro conseguir classificação, né? Para os campeonatos internacionais. Bom, muito obrigado. Foi muito bom, realmente, o bate-papo. Eu acho que todo mundo aqui está aprendendo e áreas diferentes, né? E o break é isso, né? Junta todo mundo, né? Eu adoro o break por causa justamente porque ele abraça todo mundo mesmo e é uma família só. Muito obrigado, tenha uma boa noite todo mundo. Obrigado por você. Obrigada. Eu liguei para o Adriano umas 6h30 da tarde, eu acho. Falei, Adriano, você não quer participar do bate-papo, não? Muito bom. Obrigada, Adriano. Obrigado, Dri. Qual é o próximo aqui? Canela de Aço. Dá seu... Salve. Pô, obrigado aí, obrigado pela conversa, obrigado pelo convite. Se rolar uma nova live, estarei à disposição. E, cara, acho que é isso. Acho que a gente precisa um pouco mais disso, de conversa, né? Não só no tema que estamos conversando hoje, mas acho que com um bom diálogo, uma boa conversa, a gente consegue resolver tudo, né? Então é isso. Obrigado, boa noite aí para vocês. Obrigado, viu? Zané? Oi. Eu só queria dizer que o trem estava bom demais da conta e que agradeço demais pela troca. Valeu, espero vir novamente. Trem bom. Cadê o Vandu que sumiu? Ele falou já, lhe deu a palavra. Quem não falou foi o Piá. Piá que não, ainda... Então vamos ver, tri legal. Bate, tri. Pô, eu estou muito contente de participar desse projeto, né? No meu vídeo aí. Calma aí, você sabe o que é bate, tri? Bate, tri. É um soco triplo. Bate, tri. Cara, para mim, eu estou muito contente de participar desse projeto, né? De incluir, né? Da nossa visão aqui de Porto Alegre, né? Por estar distante aí do centro do país, mostrar também a nossa visão aqui do hip hop, mostrar um pouco dessa cultura e trazer alguns elementos que são desconhecidos mesmo aqui do Rio Grande do Sul, né? Que influenciam nossa cultura, principalmente a contribuição negra e indígena, né? E repartir isso aí com os amigos. Acho que o hip hop, agora o break sendo esporte, nós do hip hop sempre nos superamos quase que nem atletas, né? O próprio rap, né? Como DJ, a gente teve que aprender a fazer essa cultura, sabendo muito pouco sobre ela, né? E sabendo muito pouco sobre ela, o grafite desenvolveu uma característica própria no Brasil, o break, né? E se o break não tivesse sido inventado em Nova York, teria sido inventado no Brasil, com certeza. Praticamente foi, né? A capoeira é praticamente um break de 300 anos atrás, né? Então, o repente também, né? O repente, né, cara? O repente... Ele quase disse em Porto Alegre, mas ele resolveu falar do Brasil. É incrível, o repente, né? É uma coisa que também... Tem a trova no sul, tem o repente, tem embolada, né? Então, o próprio esse cantar rítmico, né? Ele já estava presente pela influência africana já aqui no Brasil. E o rap, né? Enfim, o hip hop teria sido criado no Brasil, se não, enfim, né? A gente fala muito dos tambores do hip hop ser os toca-discos, né? Me desculpe que minha bateria está quase acabando. Então, queria agradecer o convite, né? Muito legal o papo. E se não acabar minha bateria, eu só queria repartir uma pequena experiência que eu tive aqui, falando de superação. Tem um grupo chamado Superação, né? De pessoas com deficiências. Algum de vocês deve conhecer o Billy, que é um rapper cadeirante, né? Que ele é muito atuante. E eu participo dos eventos de superação aqui em Porto Alegre, tocando como DJ. E a primeira vez que eu fui participar, Porto Alegre é uma cidade que chove muito, né? E nosso inverno é muito rigoroso, assim como o nosso verão é muito rigoroso aqui, né? E na minha primeira participação no evento de superação foi aqui na Redenção, que é um parque muito grande aqui, e estava chovendo muito, estava muito frio aquele dia. E quando eu fui tocar, um amigo meu que trabalhava comigo na época, ele disse, cara, vamos cancelar esse evento, a gente já trabalhou a semana toda, tu tá cansado, né, cara, tá chovendo pra caramba, e era o ar livre, né?
eu disse, cara, vamos até lá, vamos dar uma olhada e vamos ver o que rola, né? Quando a gente chegou, cara, tava caindo uma chuva e tava aquelas pessoas cadeirantes, pessoas, né, com muletas, e, cara, ninguém arredava o pé. E eu pensei assim, cara, não vou ser eu que vou arregar, né, mano? Então, assim, eu já participo há anos desse evento, né, do Superação, e meu amigo disse, esse meu parceiro, né, disse, cara, vai estragar o equipamento, vai estragar o computador. Eu disse, cara, que se foda, mano, vamos ligar os tocadiscos na chuva. Os tocadiscos molhou tudo, molhou o mixer, molhou o computador, mas, cara, foi incrível, né? Porque a minha mãe era deficiente visual, né? Então eu tinha, né, convivia com uma pessoa assim, e a garra, assim, que o ser humano, né? No hip hop a gente acha muito que tem garra, né? Mas aí quando tu vê as pessoas que literalmente têm essa superação, que tem a garra além daquela, né, de algumas limitações, é incrível. Então, parabéns pro Jonathan aí, né? Mesmo ele dizendo, né, com humildade aí que não se sente tão limitado, mas é uma grande superação, né? Depois você corta isso, tá? O Nick, eu vou falar. É só uma informação para vocês convidados. Esse bate-papo vai ao ar agora em setembro e outubro. Dentro da mostra, nós vamos ter uma página. O Bossa Criativa tem o Instagram, tem o Facebook. A gente vai ter divulgação, assessoria de imprensa, já tem, né, dentro do Bossa, e deve acontecer no final, esse trabalho vai ganhar uma impressão, vai ser impresso, ou numa revista, a gente não definiu isso ainda. E dentro dos projetos da Universidade do Rio, que é, né, dentro da Escola de Música, tem o projeto Novo Olhar também, que também é uma parceria com a Funarte, porque são algumas TEDs. Então, tem uma que é o Sinos, que premia bandas, orquestras. Tem o Novo Olhar, que ele é totalmente voltado para deficientes. Inclusive, eu já consegui aprovar um projeto lá do teatro também. E como hoje foi super importante ouvir, né, tudo isso, porque existe a possibilidade de eu montar um projeto sobre isso e levar para a universidade para esse projeto do Novo Olhar. Tá? Jonathan, Pia, bom, enfim, acho que todos, né? Todos aqui trabalham de alguma forma com essa inclusão. E então eu vou levar né, o que foi falado aqui hoje, e a depender do que, né, da conversa, a gente pode depois pensar num projeto. Aí eu falo com o Gégio e o Rony, que são os dois parceiraços desse projeto, são os dois curadores. E quem sabe, por isso que, como o Gégio disse, vamos ver, né, se a gente vai colher mais coisas disso. Eu acredito que sim, porque a própria universidade disse que não pararia aqui, que a gente teria mais coisas, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Isso era para estar acontecendo, inclusive, presencial, né? Então, infelizmente, por causa da pandemia, foi feito dessa forma. Mas quem fez um grafite aqui de Paraty era para ter feito lá mesmo, em Paraty, e assim, né, de Ouro Preto, era para ir, né, a gente ia pagar isso para ir até Ouro Preto. Então, acabou não acontecendo dessa forma por conta da pandemia. Mas tem muita coisa que eu vi, muita coisa que dá para a gente levar adiante e tentar outros projetos, porque é interessante realmente não parar. E, inclusive, esse bate-papo, a gente tem vontade, a gente já comentou entre o grupo, né, hoje tem os nossos convidados, da gente se reunir sempre para conversar, né? E na conversa você vai descobrindo as coisas e vai pensando em projetos.